E aí você sabe qual foi a consequência dessa tomada das propriedades americanas pelo governo de Cuba? Essas nacionalizações foram a principal causa do embargo dos Estados Unidos da América, que permaneceu ativa por quase meio século. Salve galera, conforme prometido, essa é a parte 2 da análise do debate entre Thiago Braga e Gustavo Gelfato. Neste vídeo eu vou demonstrar, contrariando o que o Thiago Braga diz, que a questão dos embargos não está essencialmente, principalmente, ligada à questão das expropriações, e sim ao desalinhamento de Cuba com relação aos interesses dos Estados Unidos. A já famosa e conhecida Democracy! Os argumentos utilizados nesse vídeo têm embasamento em memorandos, atas, telegramas e demais documentos extraídos do próprio site do governo dos Estados Unidos. O governo revolucionário cubano tem seu início em 1º de janeiro de 1959 e apenas alguns dias depois, no dia 7 de janeiro, o secretário de Estado do então presidente Eisenhower, John Foster Dulles, retrata no memorando suas impressões e expectativas acerca de Castro e companhia. Acredito que as declarações do novo governo tenham sido feitas de boa fé e que é de nosso interesse nacional reconhecer sem demora o governo provisório de Cuba. O governo provisório me parece livre de mácula comunista. Logo de cara podemos ver que a preocupação do governo dos Estados Unidos para com os revolucionários recém-vitoriosos era se havia alguma influência comunista. A leitura dos artigos ao longo de todo o ano de 1959 deixam bem claro qual seria o tom das relações entre Estados Unidos e Cuba. Os discursos anti-americanos de Castro, o apoio que o novo governo dava a outras revoluções e a cada vez maior presença e influência da ala comunista do movimento, então criando um cenário de que Castro precisaria ser derrotado, sendo a celeuma envolvendo a questão das expropriações e indenizações decorrentes um elemento adjacente e não principal, como o Thiago Braga disse no seu vídeo. Essa percepção fica bem evidenciada no memorando de 6 de abril de 1960 do subsecretário para Assuntos Interamericanos Lester Mellon. O memorando, que tem como título O Declínio e a Queda de Castro, deixa bem claro quais eram as percepções sobre o governo cubano e quais ações o governo dos Estados Unidos deveria tomar, o que serviu de base para os embargos que vieram posteriormente. O memorando diz que a maioria dos cubanos apoiam Fidel Castro, que não há oposição, que a influência comunista é cada vez mais forte. A única forma previsível de resolver o problema é o fomento da insatisfação baseado nas dificuldades econômicas. Para deixar isso bem mais cristalino, o subsecretário no final do memorando propõe uma linha de ação que negue fornecimentos e dinheiro a Cuba para diminuir a situação monetária e os salários, gerar fome e desespero e assim derrubar o governo. Em 1960, o governo Eisenhower proclama um embargo total comercial entre Estados Unidos e Cuba. Em 1961, já no governo Kennedy, as relações diplomáticas entre os dois países é extinta. E em 1962, ainda sob o governo Kennedy, é declarado o embargo total dos Estados Unidos a Cuba. Considerando que o atual governo de Cuba é incompatível com os princípios e objetivos do sistema interamericano e diante da ofensiva subversiva do comunismo sino-soviético com a qual o governo de Cuba está publicamente alinhado, eu, John Kennedy, proclamo um embargo comercial entre Estados Unidos e Cuba. Percebam que o que está fundamentando a proclamação do embargo não é uma questão relacionada ao assunto das expropriações, e sim um desalinhamento de Cuba com os princípios e objetivos dos Estados Unidos, além de uma aproximação dos cubanos com o comunismo. No outro ponto, um dos argumentos errôneos apresentados pelo Thiago Braga em seu vídeo é que o pagamento proposto para as expropriações de Cuba nunca ficou alinhado com aquilo que os Estados Unidos julgava ser o pagamento correto. Mas isso é também uma falácia, porque outras expropriações aconteceram, como por exemplo no caso da Bolívia e no caso do México, e o pagamento foi feito similar ao que Cuba propôs. Outra justificativa apresentada pelos Estados Unidos para a manutenção até hoje dos embargos é que eles não podem coadunar com governos ditatoriais. E isso soa como uma piada de muito mau gosto, que eles não só continuam mantendo negócios com governos ditatoriais que sim estão alinhados a seus princípios e objetivos, como eles mesmos fomentaram golpes de governos ditatoriais, como no caso aqui do Brasil, como no caso do Chile, do presidente Salvador Allende, que foi assassinado em conluio com a CIA. É isso, meu povo, peço perdão porque o vídeo passou de 3 minutos, algo que eu não gosto, mas eu tentei ao máximo comprimir as informações, ficou muita coisa de fora, muita coisa que eu queria trazer, infelizmente passou de 3 minutos, é isso aí, valeu pela força, curtam, comentam, compartilhem, favoritem e republiquem. E quem não me segue ainda, por favor, me segue aí, valeu, um grande abraço, junto com o The Rock aí.